Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Aqui é Marcos Antônio e você está ouvindo mais um Metanoia Racional. Diga não às guerras. Aqui é Matheus Lima Mota e no programa de hoje eu não tenho frase de abertura não. Aqui é Maurício Tadson de Aguiar e eu também não tenho frase. Aqui é Miguel Barbosa, ninguém fez, eu também não vou fazer não, mó trampo. Dá um maior trabalho e nos próximos a gente faz. Hoje a gente vai abordar o tema da história dos judeus. Isso aí. E a gente vai dividir em duas partes. Então o de hoje é parte 1, né? De hoje é a parte 1 e na semana que vem vai sair a parte 2. Então se você gostar muito desse programa, ouça a parte 2. Se não gostar, ouça, porque às vezes ficou melhor, né? Pode ser, né? Tá mais experiente. Uma semana de diferença é uma experiência boa. E fica agora com os anúncios. Nos anúncios de hoje, eu vou começar com uma ótima notícia. Já estamos no Apple Podcast. Então, se você usa algum dispositivo da maçã para nos ouvir, agora ficou ainda mais fácil para você. Você pode nos procurar no agregador nativo da Apple. Procura lá, Metanoia Racional. Nos acompanhe e nos siga no seu agregador de podcasts da Apple. E agora eu tenho um pedido para você. Se você está gostando do Metanoia Racional, pelo amor de Deus, nos ajude, compartilhe nas suas redes sociais o nosso conteúdo, nos indique nas suas redes sociais, nas suas conversas com as pessoas com as quais você convive, nos indique, fale sobre os assuntos que nós estamos debatendo aqui. E se você tem aí alguma sugestão de tema, assunto para nós falarmos, nos mande, nos envie pelo metanoiaracional@gmail.com, nosso e-mail oficial, ou nos envie pelo Instagram também, Metanoia Racional, @Metanoia Racional no Instagram. E no Facebook, se você prefere usar o Facebook, procure nossa página oficial também no Facebook, Metanoia Racional. É a nossa página oficial no Facebook, Metanoia Racional. E se você tem aí alguma sugestão para nós melhorarmos, ou você quer colaborar de alguma forma na produção, nos envie, entre em contato também por esses canais. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Nos procure e no seu agregador Spotify ou agora no Apple Podcast. Nos procure lá, Metanoia Racional. E sem mais delongas, fica agora com o nosso bate-papo sobre a história do povo judeu. E olha, esse está muito bom, hein? Bom, agora a gente vai desenvolver aqui o tema, né, que a gente separou para hoje, que é a origem do Estado de Israel. E eu vou passar aí já logo a palavra para o Maurício. Pode começar, Maurício. Quando a gente vai ler no livro de Gênesis, é propriamente dito no capítulo onde a história começa com dilúvio. A partir do dilúvio, ali a gente vai ver que Noé vai ter suas gerações e a gente começa a ver que a geração de Abraão, ela segue da descendência de um dos filhos de Noé, que seria Sem. E depois ali que Deus começa a trabalhar com Abraão, Deus separa ele, que vivia na região de Ur, e Deus fala com ele para sair da terra dele e da parentela, porque Deus queria dar uma terra onde ele ia fazer um pacto. Então Deus chama Abraão, lhe faz promessas, começa no versículo 12, onde está escrito: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela
e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então daqui começa a história do povo de Israel. Quando eles peregrinavam aqui, desse momento que eles saíram, que Abraão saiu da sua terra, que eles começou com a promessa de que Deus faria dele uma grande nação, então ali eles ganharam um apelido de povo hebreu. Então eles eram chamados de povo hebreu durante a sua peregrinação. E então sai Abraão da sua terra, aproximadamente 2.800 anos antes de Cristo, e ali sai ele e sua esposa, e ele vai pegar também o seu sobrinho Ló, e vão para uma terra onde Deus haveria de mostrar a eles. Ele saiu sem garantia nenhuma, sem papel nenhum assinado, foi só uma promessa de Deus. Então ele começa ali dos primeiros a acreditar em um só Deus, porque o povo era idólatra, ali onde ele morava, o povo era idólatra, e Deus queria separar eles. Até pessoas acham que, Deus fazia acepção de pessoas, mas não, Deus só escolheu ele porque Deus viu o coração dele, e ele acreditou, e saiu daquela terra sem pestanejar, sem ter garantia nenhuma, igual eu falei, sem ter garantia nenhuma. Então, se a gente for analisando a história, ele sai e ali, com a promessa, e além disso a mulher dele ainda era estéril, com a promessa de ser uma grande nação. Como ele seria uma grande nação se a mulher dele era estéril? Então Deus começa a trabalhar com ele, a gente vai ver que ele desce ao Egito, no versículo 10 de Gênesis 12, e naquela terra havia fome, então ele começa a peregrinar, e por quanto a fome era grande na terra, então ele sai ali por aquela terra e vai peregrinando. Quando Abraão e Ló ali separam, que eles vão fazer a divisão da terra, então eles se separam, porque Ló queria um pedaço, então Abraão mandou ele escolheu a parte onde até depois vai ser a destruição de Sodoma e Gomorra, que era a parte que ele fica. Ló vai preso, ali sua mulher depois vira uma estátua de sal, mas Abraão continua e Deus ali dá a parte da terra dele, assim separa e já mostra ele a terra. Então eles começam ainda a planejar, vai ter toda uma história. Então nesse meio, o que acontece? Sara, sendo estéril, sabendo que ele tinha a promessa de gerar uma nação, que viria a ser Israel, pega e dá sua serva, sua escrava, a seu marido e fala com ele, tenha filhos com ela. E dessa ajuda, vamos dizer assim, que ela tentou dar a Deus, que se ela tivesse calma, tivesse esperado, mas ela tentou ajudar a Deus, então ela pega e dá a escrava dela, nasce Ismael, que viria mais tarde a ser um rival de Israel, que viria da linhagem de Sara, mas ela achou que como não teria filho, ela pensou, vamos dar minha escrava, que ali, a partir de eu dar a minha escrava, ele vai ter filhos, e é daí que vai vir a linhagem que o Senhor tinha prometido. Conforme foi dito, um tempo mais, Ló já era mais velho, e quando Deus faz ali, promete a ele que, não, mas a tua linhagem vai vir da tua esposa. Ele começa ainda a rir da situação e fala, como que eu vou ter filho? Eu já sou velho. Então Deus vai e faz ali que eles tenham os filhos. Então da linhagem que gera Isaac, e da linhagem de Isaac sai o povo de Israel. E da linhagem de Ismael sai o povo que hoje habita ali a Palestina, que são até por causa desse questionamento religioso, que muito hoje também sai essas questões de guerra. Claro, tem as suas questões políticas, ganhou o contexto político com a época, mas do começo foi foi justamente por esse conflito entre Ismael e Isaac. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu ouvi dizer que aquela região foi escolhida por dizer que ali que era o centro da Terra. Seria ali o lugar onde começou a civilização. Isso aí procede? Olha, já ouvi também, mas assim, na minha opinião, não seria por isso. Foi porque foi um ponto estratégico, claro. Vai ser onde no arrebatamento Jesus vai descer ali no monte,
é um ponto onde já tem, se a gente for estudar aqui agora, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, até porque ficaria muito grande, mas quando fala sobre Deus descer sobre a montanha, seria ali que Deus já teria escolhido para descer na guerra do Armagedon, que é um assunto até interessante a gente falar em outros programas. Mas a questão principal, que eu acho que foi a escolha de Deus, como a Bíblia, foi por separar Israel como um povo que não seria idólatra, que a gente vai ver muitas vezes que eles caíram na idolatria, mas ainda sempre os líderes deles não caíram, que foi o caso de Abraão, que saiu de uma terra onde era idólatra, ouviu a voz de Deus, que até o momento ele era um cidadão comum e ouve a voz de Deus e sai. Se fosse nos dias de hoje, muita gente talvez ia achar que era maluco. Mas uma das questões que ele escolhe é por ser uma região diferenciada, igual a gente vai ver quando eles adentram ali na perseguição, quando eles saem da terra do Egito. Ali no Egito eles dependiam muito daquela região do rio, onde as enchentes vinham ali, e aquela região inundava, e ali ficava molhada aquela região, a água trazia e adubava aquela região e ficava pronto para eles cultivarem as suas hortaliças, seus legumes ali. E quando ele sai para a terra de Israel, no caso que seria Canaã ainda, a Canaã, aquela região, por ser uma região de montanha, vales, colinas, ali a vegetação é característica do Mediterrâneo. Então ali recebia a chuva do céu, então era uma provisão de Deus, tipo, ali, aquela terra é onde Deus provia para eles, ele ia depender de Deus ali. Então ela era regada pela chuva e eles dependiam de Deus. E por muitos acham que a região de Israel é uma região muito seca. Ali acha que é só deserto. Mas a região de Israel ela tem vários tipos de clima dentro da região. Ela tem a região montanhosa, tem regiões que tem neve, mas tem regiões de clima que no frio, no inverno, ela tem vários tipos de clima dentro da mesma estação. Ela tem a região que é de mata, onde favorece até as pastagens dos animais, e é uma região que produz bastante coisa. Se a gente for parar e olhar quando os espias ali olham naquela terra, eles ficam espantados ali com aquela produção, que uvas, eles viam caixa de uvas gigantes, porque era uma região muito fértil e muito boa para o cultivo da alimentação, e ali seria um ponto onde o povo de Deus seria servido, bem servido. Quando fala numa terra que mana leite e mel, nós vamos ver que também não é que sai da terra, seriam os animais ali que teriam uma boa pastagem, boas plantações, a abelha mesmo, dependendo da planta que ela ingerir ali, o néctar da planta, ela produz um mel melhor, dependendo da planta, e a região ali era propícia a isso. Era uma região muito boa para o cultivo de certas plantas e para o povo também viver. Ô Maurício, esse negócio do cultivo, isso aí eu também cheguei a estudar um pouco quando eu fiz o curso técnico. A gente estudou um pouco sobre o estilo de solo de Israel, e realmente é um solo muito rico em vários nutrientes, é um solo muito, muito fértil. A irrigação de lá é uma irrigação, aquela irrigação bem tranquila, porque o solo é muito bom. Além de ter várias oliveiras, ter várias coisas para fazer azeite também. É um solo muito bom, um solo muito rico. E o que acontece? Eu acho que a grande sacada dessas guerras que está tendo é justamente por causa disso, né? Todo país que tem um pouco de recurso, que tem um pouco mais desses nutrientes, tipo petróleo, tipo essas coisas, os outros países sempre vai querer estar um pouco na frente, né? Vai querer um pouco desses recursos. Então, pelo que eu entendi, a escolha de Deus pela região não foi só pela região, foi pelas pessoas, né? Como o Maurício citou aí, por causa de Abraão e da sua linhagem, e a gente pode ir um pouco atrás até por causa de Noé. Deus escolheu a região por causa disso, e pelo local, né? De ser uma região produtiva, até já ouvi falar, né, do campo, do fértil crescente, que é uma região que é regada pelo orvalho que desce do Monte Hermon. Até tem um salmo que fala isso, né? É como o orvalho que desce do Hermon.
E, se não me engano, é o salmo lá do Ó Quão Bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. E também pela questão estratégica. O mundo que nós conhecemos hoje, o mundo antigo, em grande parte estava ao redor dali. Então, ali era como se fosse o caminho principal. Todo mundo tinha que passar por ali. Até porque as questões das navegações também ainda não tinha uma estrutura tão importante. Então, tinha que ser tudo por meio terrestre. E para conectar a Europa, Ásia e a África por meio terrestre, tinha que passar por ali. E futuramente os outros continentes também. A Ásia, que fica mais lá para dentro, a China, atingir a Índia, a China, é necessário passar por ali. Ali o canal foi muito importante. Um dos principais motivos da exploração do mar pelo Portugal, né, que depois veio e caiu aqui, né, mas o principal motivo era esse canal ter sido bloqueado, porque teve uma época, estava sob o domínio, se eu não me engano, turco, eles não conseguiam passar nessa área aí. Então, é um ponto muito estratégico, realmente, que é a conexão em todos os continentes ali, praticamente. Então, por isso que Portugal tentou dar a volta, tentou passar pela África para dar a volta para justamente chegar lá e vender suas especiarias, né? Então, é realmente uma área muito importante geograficamente falando. Então, aqui quando a gente vai ver em Êxodo 33, que é a parte que Deus fala com eles para sair que Deus fala que não iria com eles. Então, no capítulo 33, no verso 1, vou ler do verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei. E enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto o povo é obstinado, para que não consuma eu no caminho. Então aqui a gente vê que o povo ali vai seguindo. Claro que antes a gente vai ver aqui alguns... Já até pulei bastante a parte, mas eu adiantei um pouco ela aqui. Mas a gente vai ver que ali o povo... Vamos voltar um pouco antes na história. O povo vai sair do Egito e eles vão ser ali perseguidos pelo povo de Israel. Claro, Deus manda as pragas ali para livrar o povo do Egito. E o povo sai aí pelo deserto ali peregrinando, e Deus fala com eles para sair dessa terra do Egito. Então eles saem e começam a fazer ali a caminhada, que seria pouco tempo, mas durante a reclamação do povo eles passam 40 anos caminhando durante essa terra, e ali vão atravessar. Quando eles saem do Egito, Deus vai com eles, e o faraó, quando foi lançada a última praga, ele é obrigado a deixar o povo ir, mas quando ele deixa o povo sair ali daquela terra de opressão, que até foi um castigo que o povo tinha que passar, que já tinha sido profetizado, falado com Abraão lá antes, e ele sai, quando fala da saída dos israelitas do Egito, é no verso 12, do 37 em diante, que foi depois da morte dos primogênitos, e fala assim: assim que partiram os filhos de Israel, Ramsés para Sucote, coisas de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado, e cozeram bolos, asmos, massas, e levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então eles passaram 430 anos ali no Egito. E quando passou esses 430 anos, com a última praga, ali o faraó manda eles sair. E Deus disse mais a Moisés assim embaixo. Se for ler aqui, aconteceu que passados 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta noite o Senhor, que devam guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Então aqui
ele sai do Egito, porém todo servo qualquer comprado por dinheiro, depois de houver circuncidados, então comerá dela. Fala sobre a Páscoa. Então ele sai ali daquele povo, e depois Deus começa a tratar com eles ali, que até depois vai ter a construção do templo, e Deus trata deles com maná, Deus manda carne conforme eles foram fazendo, e Deus guia ele pelo aquele caminho do deserto. Se a gente for olhar ali no mapa, havia um caminho em cima, Maurício, mas aí muito mais... Mas aí, no caso, no deserto, só tava o povo em si. O povo, as crianças... o povo... o povo que tinha saído o povo de Israel, que no caso seria o povo hebreu ainda, que ele só aqui já falava sobre o povo hebreu, mas o povo só seria mesmo Israel ali, passaria a ser Israel mesmo, depois que se fixasse ali na terra. Então eles continuavam ainda carregando o apelido dado a Abraão. E Deus vai guiar eles pelo caminho, e quando eles passam ali, vão passar pelo meio do mar, o povo egípcio alcança eles. E quando eles vão para alcançar eles, Deus faz a abertura do mar, eles passam a pé seco, e depois de vários naquele deserto, antes um pouco, Deus dá ali a Moisés, e Moisés manda os espias vigiar. E quando eles olham aquelas terras, se nós formos notar e ver, eles vê coisas boas ali naquela terra. Eles vê que realmente aquela terra era o que Deus falava para eles. Foi até citado antes que foi sobre mana, leite e mel. Só que havia um detalhe ali que o povo que estava ali era muito grande. E eles começaram a temer. Mas dois daqueles que vão representar um pouco a história cá na frente, Caleb não se fala muito nele. Se fala mais em Josué. Mas ele também foi um dos que trouxeram ali aquela palavra boa para Moisés. Aí como eles voltam, Josué assume o lugar de Moisés. Tanto pela postura dele, por ele vir acompanhando Moisés, Deus escolhe Josué, e ali Josué é nomeado líder. E ele mais à frente vai ser o que vai acessar a terra prometida. E várias daquelas gerações depois que vai reclamar com eles não chegam a entrar ali naquela terra prometida. Mas Josué e Caleb sendo os que conseguiram chegar na terra prometida, porque até um resultado desse relatório que eles trouxeram ali daquele povo, porque 10, imagina, aqui a gente costuma ir pela maioria. Já naquela época ali, a maioria estava todo com medo, trazendo um relatório mal ali para ele, mas 1, 2 vem ali e fala que não, mas a terra é boa, vamos sair que Deus vai estar com a gente, vamos lá que a gente vai conseguir. Provavelmente o povo ficou assustado, mas só que Moisés sabia o que ele estava fazendo, porque Deus já tinha falado com ele várias vezes. Então o povo passa por essa história toda de passar por esse caminho no deserto, e quando chega ali a Josué, eles conseguem entrar na terra prometida, a qual Deus havia prometido a eles. Aqui a passagem a gente fala dos 12 homens que são enviados para a terra de Canaã, ela está em Números 13. E o relatório mau, no caso dos 10, e o relatório bom, que foi de Josué e Caleb, que mais à frente. E sobre o que eu falei dos que reclamavam, está no versículo de Números 14, no verso 26, que está: os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Então a gente vê a separação que Deus fazia desse povo. Deus queria um povo que servisse a ele, mas não queria um povo reclamando, porque o povo estava reclamando tanto que era como se eles adiassem, que foi até um dos motivos que eles passaram 40 anos no deserto. Aí, conforme eu estava falando, há várias rotas sugestivas que eles poderiam ter cruzado ali muito rápido aquele caminho. Mas um dos motivos por Deus também, que é uma linha de estudo, que Deus fez eles seguir aquele caminho por baixo, aquele caminho longo, que eles levaram 40 anos, foi sobre o povo filisteu que habitava na parte de cima ali de Israel.
Então eles cortaram o caminho ali de baixo. Mas se a gente for ler o contexto bíblico, a reclamação do povo fez eles caminhar muito mais. Então a gente vê até eles entrar na terra de Canaã, que eles passaram muito tempo naquele deserto. E eu acho que até hoje, quando a gente fala em Israel, a visão que a gente tem hoje, que muitos têm hoje, é a visão do deserto pelo povo ter passado aquele deserto. Mas aquele deserto não era Canaã, não era Israel prometido. Aquele deserto era o caminho que eles levaram até chegar à terra prometida. E isso é uma visão que as pessoas, quando olham Israel, eles logo remetem ao deserto que eles passaram. E não o que eles viviam mesmo, que eles viveram na terra ali prometida. Eu queria falar que realmente dessa coisa do deserto, né, que o deserto perto ali do deserto Saara, né, que fica ali perto, né, também, né, mais para trás. Ali o Egito, quer dizer, ali ainda é a África, né, o continente africano, né, atravessando o Mar Vermelho, você chega no continente asiático. Então, assim, a gente está falando, sim, de uma diferença assim, bem significativa, né, realmente, pessoal. Mesmo eles demoraram, claro que é uma viagem longa, demoraram mais tempo por causa da desobediência, mas é uma distância muito grande do Egito. Então, assim, não tem tanta relação, igual você falou. A gente tem a ideia que é um pedaço ainda do Egito, parece o Egito, mas é perto, mas, assim, igual você falou, já é outra região, é outro continente. No caso, o povo, ele demorou mais porque ele demorou mesmo. Que até um exemplo para nós. Muitas vezes a coisa tá para vir pra gente, mas a gente murmura, a gente reclama, a coisa está ali na nossa frente e a gente deixa de ganhar porque murmura. Tem até um versículo dentro dos capítulos que Maurício falou, que Deus fala bem claro, olha, para cada dia que vocês duvidaram de mim e murmuraram, vou dar 1 ano de castigo a vocês. Então, muitas das vezes a gente está sofrendo coisas porque a gente murmurou. Mas uma coisa também que eu achei interessante é porque quando a gente já comentou lá atrás, era por questão não só da terra, mas das pessoas. E mais uma vez a gente vê aí na invasão a terra, que já era de Abraão já tinha comprado as terras, até tem muita gente que questiona, mas por que o povo de Israel teve que entrar e expulsar o povo que estava morando lá? Não, eles estavam morando lá por invasão. Ficaram 400 anos, mais ou menos. No caso, eles estavam morando lá por desobediência, no caso. Não, a terra estava vazia. Eles entraram. Porque Abraão, ele morou lá. Ele comprou as terras, mas depois ele foi embora. A descendência dele foi para o Egito. E ficou mais de 400 anos no Egito. O povo foi lá, viu a terra, achou a terra fértil, o povo ficou caminhando. Até os dias de hoje, né, a gente vê terra vazia, nego invade e mora. Tem gente que até branco também. Então, eles tiveram que invadir, reconquistar a terra que era dele, e até hoje eles brigam por isso, né? Eles têm brigam por território. Eles têm a convicção de que aquela terra é deles. Tem uma briga com a Palestina. A Palestina não é reconhecida como Estado, de fato, porque há essa briga, assim, né? Alguns países não reconhecem. Então, eu até ia deixar para falar um pouco mais desse assunto mais para frente. Né? Porque aí tudo bem, tem uma aproximação aí. Depois você vai ver que ficou 1000 anos na mão de outro povo. E aí, então entra aquela questão, né? Tipo assim, 1000 anos atrás, vamos supor, tem que devolver a terra, por exemplo, do índio, né? 1000 anos atrás era dos índios. Então, assim, se fosse por essa lógica também, porque depois é usado de argumento, a gente teria que dar terra pro índio. Porque... vão devolver para os Guarani. Então, isso que é uma questão também, porque depois, não agora, mas depois tem a saída do povo judeu de novo pro Império Romano. Então, depois, passa-se 1000 anos e eles voltam para ali. Então, essa é a questão. Será que é dos judeus? Porque eles passaram 1000 anos, sabe? Então, entra aquela questão, se ainda é do judeu. E ao entrar na Terra Prometida, né, tem a questão da terra, mas é a outra questão. Deus, ele vai pelas pessoas, o coração das pessoas. Deus, ele prometeu a terra a Abraão, Moisés consegue tirar o povo do... Deus promete a terra a Abraão, José leva eles para o Egito, Moisés tira eles do Egito, Josué faz eles entrarem na terra, mas a promessa de Deus é que Josué ganhasse ainda mais terra, e acabou que ele não conquistou. Ele venceu 31 reis ao todo, se não me engano, não falha a memória agora, mas Deus, ele vira para ele e fala no final dos dias de Josué, eu esperava mais de você, eu queria que você fizesse mais, e acabou não fazendo. E a gente vai ver durante toda a história do povo de Israel, pelo menos na história bíblica,
vai muito da liderança, do povo que está no governo. Porque eles têm uma intimidade muito grande com Deus, né? Um laço muito grande com Deus, e Deus ele vai sempre olhando a pessoa que está na direção, as pessoas que estão na liderança, né? Deus ele olhou cada um, ele projetou, abençoou a vida de cada um até essa determinada missão. Então pode ver que Moisés, ele foi lá, legal, libertou o povo, fez aquilo tudo, mas ele não entrou na Canaã, ele viu a Canaã, mas ele não entrou na Canaã, porque quem era para liderar e levar o povo até na Canaã, já era o Josué. E eu acredito também que falar foi porque Moisés pecou, errou lá, né? Deu umas bordoadas na rocha. Era para falar, ele mudou. Mas assim, também tem um outro ponto, porque Moisés já estava com uma certa idade e Moisés não era dado a liderança bélica, né? A liderança em batalha. Tanto que quando a gente vai ver as batalhas que eles tiveram ainda sobre a liderança de Moisés, quem ia para o campo de batalha liderar o exército era Josué, não era Moisés. Moisés ficava no monte, com Arão de um lado, o outro agora não lembro o nome, não estou recordando o nome, segurando o braço de Moisés só. Moisés não fazia o plano estratégico, Moisés não empunhava armas. Moisés ele era tão, tipo, meio que assim, controlado, mas descontrolado ao mesmo tempo. Porque aí ele foi lá e matou o egípcio, aí deu aquele problema todo também. Embora, né? E é até engraçado pensar, porque ele foi um cara criado lá no palácio, então provavelmente ele tinha muita estratégia, né, de guerra, ele foi treinado, né, para isso. E na época que ele esteve lá, o Egito era o maior poder econômico e militar. Inclusive, há alguns arqueólogos sugerem que Jericó tivesse algum controle dos egípcios. Fosse como se fosse uma base do exército no estrangeiro. É como se fosse uma embaixada, no caso. E por isso não tinha nem tanta gente na cidade. E aí foi mais... quando Deus fala, não, mata filho de espada e acaba com tudo. Não foi que nem que Deus matou criança de colo. Mandou matar criança de colo, mas é porque tinha mais soldados do que cidadão comum lá, talvez. Então mostra também o poder do Egito na época, né? E sobre um pouco dessa questão de invasão de terra e do povo querer tomar a terra que não era deles, quando Deus promete uma herança a Abraão e a sua descendência, no Sara pegar e ajudar ele, dar uma mãozinha a Deus, a gente vê que o homem ele não pode tentar dar a mão a Deus. Ele tem que deixar Deus trabalhar. Às vezes Deus trabalha de certa forma, o homem vai e tenta dar uma mãozinha a Deus. E foi esse estrago, tipo assim, do homem, não da parte de, mas Deus podia ter previsto e impedido que ela fizesse isso. Mas Deus queria deixar com eles. Portanto, foi até o mesmo que aconteceu com Adão e Eva ali no paraíso. Deus deu a árvore, dessa não. E o homem vai e fala assim, não, mas eu vou fazer isso. Aí vem a serpente e engana eles. Aqui não foi assim nesse contexto, mas ela acha assim, não, Deus fez isso, mas não vai vir de mim. Tipo assim, Deus não tem capacidade de fazer esse filho vir de mim. Então ela pega e dá sua serva ali, que vai gerar Ismael. Aí os ismaelitas, por Abraão, por ciúme de Sara, de um certo ciúme, mas quando ele tenta questionar, Deus manda ele fazer o que Sara queria, porque a promessa era sobre Isaac, não era sobre Ismael. Mas Deus não abandona Israel. Portanto, Deus pega e fala com ele, não, vai fazer de você várias nações. Quando Deus fala ali com Agar, quando ela está ali debaixo daquela árvore ali, achando que Deus já tinha abandonado, achando que ela e o filho iam morrer, Deus pega e fala com ela que ia fazer e fez várias nações. Só que essa nação de Ismael gerou uma certa inveja sobre aquilo que Isaac ganhou, que ele não ganhou. Mas é porque o prometido era sobre a descendência de Isaac e a Sara. Claro, se nós formos olhar nos dias atuais, as pessoas vão falar assim, mas por que um filho assim e um filho de outro jeito? É porque Deus tinha escolhido assim. Foi o ser humano que enfiou a mão no meio e mudou, tipo assim, não mudou os planos de Deus porque seguiu mesmo, mas mudou a história que estaria, tipo assim, que Deus tinha determinado ali que seria. O ser humano foi e deu uma mãozinha. Então ele adicionou outras linhagens à história que Deus tinha criado. Então o erro... Inclusive, Abraão teve 8 filhos, se não me engano, né? Porque ele teve um com Sara, que é Isaac, um com Agar, que era o Ismael, se não me engano, teve mais 6 com a
Ketura, mas o plano de Deus era só Isaac. Deus só queria Isaac. Mas Abraão e a Sara, né, tentaram dar uma forcinha, e ele arrumou mais 7. Mas a herança ficou toda para Isaac. Aí Deus ainda pega e fala assim, não, mas como foi, é como se ele fizesse, não, como foi erro de Sara, tu não tinha nada a ver com isso, eu vou fazer do teu filho ainda uma nação. E é uma nação muito grande, tem muitas pessoas espalhadas hoje que fazem parte do contexto israelita, não, dos contextos ismaelita, não só lá na região, mas por vários lugares do mundo. Só que essa relação... A gente vê descendente deles, né, do Ismael, que ainda carrega um pouco dessa linhagem, tendo sucesso até fora da região deles, né? E são pessoas muitas das vezes reconhecidas como bem inteligentes e dotados de conhecimento financeiro, econômico. É porque eles foram abençoados por Deus de certa forma. O problema deles ali que faz hoje eles não perder a bênção de Deus, mas tipo assim, o que faz gerar os conflitos é porque eles querem o que é de Isaac. E por eles querer o que é de Isaac, até no Alcorão, quando a gente vai ver ali, se a gente for ver, eles têm o mesmo, eles são irmãos, são duas nações que são irmãs, eles têm o mesmo costume, que é o costume monoteísta, que eles acreditam que, claro, eles têm o Deus deles e a gente cristão vai ter o mesmo Deus de Isaac. Mas, claro que nós, tipo assim, nós temos Jesus e o povo judeu ainda não tiveram uma ligação com Jesus, assim, claro, eles podem, e claro que vai ter muitos ligados, mas assim, aqueles judeus mesmo fixos, eles não têm Jesus, e Jesus já entra na história mais à frente, que já vem dessa linhagem. Jesus, se a gente for estudar toda a linhagem dele, ele saiu daí, de Abraão, ele saiu de Noé, ele saiu dos semitas, e depois a gente vai ver as divisões de tribos, e ele vai vir da tribo descendentes da tribo de Judá. Mas essa inveja que eles têm é o que torna esses conflitos hoje, tipo assim, até conflitos que estão tendo hoje são resultados dessa mãozinha que Sara tentou dar a Deus. E no Alcorão eles falam que na Bíblia, se a gente for ver, a herança é de Isaac, já no Alcorão a herança é de Ismael. Claro, o Alcorão vai favorecer a eles. E quando a gente fala em contexto, os muçulmanos é uma religião, então você pode se converter à religião muçulmana. Agora, você não pode se tornar árabe, porque se você se tornar árabe, aí você não tem como você mudar de etnia. Porque tem muitas pessoas que, eu sou muçulmano, eu vou me converter lá, vou ser muçulmano, e eu vou participar do povo ismaelita. Não, é diferente. Você pode se tornar um muçulmano e acreditar nas crenças deles. Agora, você não pode se tornar um ismaelita porque ele é um povo, ele é uma etnia, que até pessoas confundem raça com etnia. Raça é a raça humana, etnia é europeu, a gente vai ver que vai ter o povo europeu, vai ter o povo judeu, vai ter o povo ismaelita, vai ter o povo africano. Então, isso é etnia e raça é o ser humano como um todo. A gente, como brasileiro, não tem como a gente ser americano. A gente pode muito bem estudar, ter um inglês fluente, mas a gente nunca vai ser americano. A gente vai ser brasileiro. A etnia entra mais na parte mais pura. Por exemplo, o Viking, ele tem uma etnia própria. Ele é louro, alto, isso aqui. Entendi. Aí tem um negro africano, que ele é mais forte, ele é mais alto. Então, a etnia é uma característica de cor mesmo, cor de pele, que a gente fala de racismo, mas seria um etnismo, né? Exatamente, a gente trabalha com isso. No caso, eu não aceitar a cor do outro. Não é outro. Já seria o racismo. A etnia brasileira já não pode dizer, porque a gente é um povo misturado. Entendi. Então nossa etnia é todas as etnias. Então, misturado. Os Estados Unidos, por exemplo, também foi colônia também, né? Então, colonizado, então também não é certo dizer, entendeu? É igual tem pessoas, a gente vê pessoas brasileiras dizendo, eu sou judeu. Eles participam do judaísmo, mas eles não são judeus porque não tem como se tornar um judeu. Você pode tornar você até um judeu por religião, mas não por etnia. E só que tem pessoas no Brasil que vai ter uma linhagem, se você for estudar linhagem para trás, ele tem alguma ligação ao judeu.
Então ele pode ser judeu por uma, tipo assim, pela árvore genealógica dele. Agora não, porque ele se converteu. Faz sentido. E esse tema até pode depois render um outro podcast, né? A gente falar, porque tem muita igreja hoje se judiando. Estão achando que vão virar igreja, vão seguir a lei, né? Seguir o Antigo Testamento. Esses dias eu vi uma igreja aqui perto da gente que... Não vou entrar muito no mérito, não, porque Pode escutar. Pode complicar. Mas só comentar rápido. O pastor botou um kippá, botou a roupa lá, né, do sacerdote. Assim, para uma homenagem serve, mas se tu for fazer o culto assim mesmo, eu não estou falando da Universal, não. É uma igreja aqui perto mesmo. For fazer uma homenagem serve, mas se tu for pegar, não, agora o culto é assim. Então, aí é uma apropriação indevida cultural e ética. Até porque a lei, se a pessoa for seguir a lei, não pode errar em um ponto. E quem que hoje E quem que hoje vai pegar um filho que desobedece e levar e apedrejar em praça pública? Nós não podemos fazer isso. Até porque nós seríamos presos. E eu não concordo com isso. A lei do Estado, do governo, ela vai prender a gente, não vai deixar fazer isso. E eu já estaria morto, brincadeira. Então a gente vê que... Deixa eu só falar aqui. A gente vê aquela coisa do povo judeu, daquela coisa muito seleta, que é muito difícil entrar, né, pro meio deles. Então vem daí, dessa coisa da herança, pode botar da herança genética, da etnia. Então, por isso que é muito difícil, né? Então, ser verdadeiramente um judeu, né? Então, acho que a flexibilidade entre entrar um povo, sei lá, né, ou de outra etnia é muito mais difícil, né? E até um pouco, às vezes, até um pouco preconceituoso até dentro deles, né? E tipo, se a gente for olhar o judeu hoje, é um povo... Tipo, ele é muito bem assim, na situação social, na situação até financeira, porque é um povo que eles têm a bênção de Deus. Apesar de alguns achar que Deus se desligou dele, mas Deus não se desligou dele. Deus ainda tem o cuidado ali com o povo que é especial dele, separado dele. Mas, por enquanto, ele está lidando com a gente, que é o tempo da graça, mas ele vai acabar esse tempo da graça, ele vai voltar a lidar com o povo judeu, e ali, só que ali, eles vão ter que passar a acreditar em Jesus, porque, tipo assim, eles vão ter que mudar o pensamento deles, até porque se a gente for estudar a escatologia, se a gente for para Apocalipse... Se a gente for até a Apocalipse estudar a escatologia, eles vão ter que reconhecer que Jesus que vai libertar eles. Ali daquela coisa, quando Israel tiver para ser destruído, vai ser Jesus que vai vir no monte e vai salvar eles. Até porque, conforme foi dito, é difícil destruir Israel. Mas vai chegar uma época que vai ficar difícil para eles. Claro, o povo não é nada assim contra, a gente não pode ter contra, até porque a gente tem que orar por Israel, tem que pedir por Israel. Claro que vai ter pessoas que têm opiniões diferentes. Mas se você for seguir o cristianismo e ler a Bíblia, você vai entender essas partes. A gente já falou, né, da parte dele. Lá do chamado de Abraão, a gente foi para a parte em que eles vão para o Egito, a gente foi para a parte em que eles saem do Egito, e logo assim que depois Josué conclui todo o seu trabalho e vem a morrer, começa o período dos juízes, é o governo dos juízes. Tem até um livro de juízes que é só sobre esse período, e é um período interessante porque é marcado, aí a gente volta, né, para a parte que Deus vai pelo coração do povo e quem está liderando. Porque é um período que tem um capítulo só, se não me engano, 3 vezes, em 3 gerações, eles abandonam Deus. Tem um juiz que vai, leva o povo de volta a Deus, liberta o povo dos invasores, lidera o povo para uma subida melhor, né, de qualidade de vida, e de repente eles desviam, e aí Deus abandona eles, e eles abandonam Deus, e depois voltam de novo. Então, é um período muito marcado por isso também, né? Porque não tinha uma sequência, cada vez era um juiz. Então, no caso, uma perguntinha. Aí, nesse período, seria que os juízes seriam um juiz
que Deus escolheu como para ser profeta, mas também para ser juiz, para lidar tanto com a lei, tanto para ser profeta, para Deus usar eles para libertar as pessoas, ou a pessoa só era juiz e Deus usava a pessoa? Ou ele era um juiz e era um profeta ao mesmo tempo? Então, Deus escolhia, tipo, ele separava a pessoa e escolhia. A gente vai ver exemplos. Era como se ele fosse mesmo o profeta, qual traria as leis do Senhor ali, e um juiz que aplicaria a lei, mas aquele também que guiaria o povo nas decisões que ele teria que tomar. Era como se fosse mesmo um profeta e um juiz. Então ele, Deus escolhia. Ele explicaria a lei de Deus e a lei dos homens, no caso. Ele Trataria com as duas leis, no caso. Com a lei de Deus e com a lei dos homens. Coisa, não? Ou a mesma coisa. Naquele tempo não tinha lei dos homens. Não tinha um estatuto, vamos dizer assim, como se a Constituição No caso era até Deus passava o que teria que fazer, e ali era Deus que fazia, entendeu? É um período que é teocrático. É como se no Brasil a gente tivesse hoje, não a Constituição, mas a Bíblia. E aí a gente segue o que Deus mandou por lei. A gente não escolheu. Pode falar, Maurício. É como se o presidente atual fosse guiado por Deus. Tipo assim, Deus dava a ordem a ele tinha a Bíblia, e ele, através de Deus dando um ensinamento a ele da Bíblia, ele passasse o que Deus queria que ele fizesse ao povo. No caso, seria igual aquela... na história que a gente pode ver, que Deus escolhia o rei, aí era Deus que escolhia o rei, e o povo não podia... Porque contra o rei seria como se fosse contra Deus. Isso aí acontecia na Idade Média, né? Justificativo até para agradecer para ninguém se revoltar com o rei, né? Agora, às vezes o cara não tinha nada de Deus, estava lá, mas usava o nome. De Deus só para poder fazer... Tem até uma curiosidade, que quem coroa o rei é o Papa. O Papa ou um padre local, justamente que Deus está acima do rei. Então também é uma coisa simbólica. Então, aí a gente até vou só fazer esse comentário, abre um parênteses aí, que quando o Napoleão ele pega a coroa da mão do Papa e ele mesmo coloca em si, se nomeando um imperador, ele estava mostrando, agora nem a igreja manda na França. No caso, ele quis dizer que ele era o cara independente e eu posso fazer tudo que eu quero. E a questão política dele era, eu faço isso pelo povo. Mas agora vamos voltar aí para o povo de Israel. Esse é outro tempo. Mas assim, o que é interessante nesse período é exatamente isso. Então não era uma questão de linhagem. A gente vai olhar, e os juízes eram diferentes um do outro. A gente vai olhar, eu vou dar 2 exemplos aqui de juízes que governaram durante esse período. O primeiro é Débora, foi a primeira mulher que governou assim Israel mesmo. E ela liderou o povo de Israel contra os inimigos. Ela foi e liderou um exército. Ela sofreu um pouco também, porque se hoje a gente já vê que as mulheres sofrem no meio social, naquela época ela também sofreu. Não. Ou não? Não, aí que está o interessante. Ela faz os outros sofrer. Quando o Baraque vai procurar Débora, ela vira e fala, eu lidero, porque os homens que procuraram ela. Aí ela virou e falou, eu lidero, mas você vai ter que reconhecer que foi liderado e foi governado por uma mulher. Então ela fez ele passar uma vergonha, né? Porque uma mulher liderando e mandando nele, como que... Então, teve essa questão. E o outro exemplo que eu dou assim, de um juiz para ver como que era contraditório o perfil é o Sansão. Então você não imagina o Sansão sendo um governante, um estadista. Você não imagina o Sansão sendo um libertador. Mas ele era juiz de período. E foi escolhido por Deus antes do nascimento. Então, assim, e é interessante que ele ainda parece até com o pessoal da Marvel, né? Porque ele tinha superpoderes. Então ele tinha condições físicas para liderar o povo. Para proteger o povo da mão. Com uma junta de jumentos só, ele matou 1000 homens. Uma queixada de jumento. Ele matou 1000. 1000 homens. Eu fico imaginando o cara falando, né? Olha, agora, eu quero ver quem tem coragem de chegar lá no governo e reclamar com o Sansão que o negócio não tá bom. Imagina o prefeito de Teresópolis mata 1000 pessoas com queixo de um jumento. Quem que reclama? Isso daqui tá sem luz, tá ruim. Aí assim, quem comentou depois, não, que encosto não tem perigo, não. Se a Sansão, o rei do Brasil, lá no período em que tinha o quinto, né, a parte, nego
falaram, não, leva metade. Pode levar até pouco. Leva tudo. É, Tá doido. mas esse é um... E a título de curiosidade, tem muita gente que acha que ele derrubou numa queixada, só que deu uma queixada só e já matou 1000. Mas ele saiu dando burdoada mesmo nenhum e outro pra matar. Assim, era uma coisa assim, meio de super-herói. É o Aquaman, porque também o fôlego pra poder matar 1000 pessoas. O deserto tá sendo. Foi um X1, né? Pegou todo mundo por um. Ele foi um por um batendo, mas assim, é uma coisa de super-herói, de quadrinhos, mas nem tanto. Ele não conseguiu tacar, ele não fez um bumerangue com a queixada, ela rodou com o Ele pegou um por um. Agora, aí a cena de filme aquele que vai juntando a opção de gente, ele vai batendo. Todo mundo em cima, ele nunca cansa também. Mas esse era o período do reinado dos juízes. Só que aí a gente vai olhando mais para frente e a gente vê Deus. Deus não, o povo, né? O povo vira e começa a reclamar. Não, isso daí tá corajoso esse povo. Isso daí não tá funcionando. E de fato não estava funcionando. Só que o povo não tava querendo um rei para liderar eles só por liderar. Eles estavam com inveja dos outros. Eles pegaram, poxa, os outros países, né, os outros povos, têm rei e a gente não tem, a gente quer um rei. E aí, quando eles falam isso, eles não estão. Eles estão querendo substituir Deus. Eles pegam, não, as leis que Deus está dando está muito difícil. A gente quer alguém que nos governe e seja o nosso rei. Ele que faça as leis. Por isso, quando eles estavam no deserto, eles falaram que era bem melhor eles comer lá a cebola lá no Egito do que ficar comendo maná. Pois é, porque maná era muito melhor do que a cebola. Só que o que vinha no pacote, eles não estavam gostando. É a mesma coisa hoje em dia, né? Deus nos chama para a vida eterna, Deus nos chama para sermos chamados de filhos dele, mas a gente às vezes rejeita a parte do pacote, que é seguir o caminho certo. O caminho dele, o caminho estreito, viver segundo as normas de Deus. É a mesma coisa a pessoa querer fazer dieta, mas comer hambúrguer toda hora e querendo emagrecer, não vai dar certo. Foi isso que o povo de Israel estava fazendo, eles preferiam comer lá a cebola lá com... Podre lá do Egito e não quer pagar o boleto. Isso aí. E aí eles pediram lá ao rei. Deus já tinha dado, através de Moisés, lá algumas diretrizes para quando eles tivessem reis. Deus sabia, desde o princípio, que em algum momento eles iam pedir um rei, e que seria importante, até porque Deus já sabia que Jesus viria a ser o rei deles, então Deus já estabelece algumas normas. Mas, quando eles pedem para Samuel, a gente quer um rei, Deus avisa, olha, se vocês querem alguém que vá pegar o dinheiro de vocês pelos impostos, vocês querem alguém que mande em vocês, que uma família seja superior a todos de vocês, tudo bem, eu vou dar. E aí a gente vê Deus escolhendo o Saul. Então tem gente também que discrimina muito Saul, mas foi Deus que escolheu Saul nas condições daquele momento. No caso, Deus escolheu Saul porque o povo estava desesperado, querendo alguém que governasse ali, alguém para estar ali melhor do que o outro que estava lá. Então, aí, se a gente for ver nessa linha de raciocínio, não deu certo também com Saul, aí Deus, então tá bom, então. Vocês escolheram agora o rei de vocês, queria Saul, pediu Saul, não deu certo. Agora, então, eu vou fazer do meu jeito. Aí ele foi, ungiu a Davi. Samuel ungiu a Davi a rei, aí Davi foi a pessoa que Deus, segundo o coração de Deus. É meio que assim, Saul era até bom, mas é como se Deus pegasse, bom, agora no momento eu vou botar esse. Isso. Porque vocês já estão querendo muito, eu vou colocar esse. Mas Davi que era o cara segundo o coração de Deus. E ele que é até hoje reconhecido como o maior líder, o maior rei deles, o maior líder do povo de Israel, né? Historicamente, foi um apogeu aí da civilização aí de judeu. Aí. Quando a gente vai ver também, foi tudo que é bom, tudo que tem um sucesso, deixa um sucessor. E Davi teve tal sucesso que deixou um sucessor. Então, diferente de Salomão. Salomão, apesar de ter sido o maior, o período em que Israel teve maior riqueza, né, teve maior poder financeiro, teve maior território, teve maior exército,
e o exército mais preparado. Salomão foi o primeiro cara a investir em navios do seu exército. Então ele criou uma semi-marinha. E ele era um dos caras mais influentes do mundo. Mas ele não foi tão bom porque não deixou um sucessor à altura. Até que o Jeroboão, ele não era para ser o líder lá, ele foi o povo que pega e coloca ele lá, tipo assim, ele se revolta, os revoltosos, e separa ali os reinos. E se a gente for ver no que foi falado há um pouco agora atrás aí, a gente vê novamente o povo querendo dar uma ajudinha a Deus e querer dar a mão no que Deus estava fazendo, e a gente vê o resultado, que foi Saul, que apesar de ter sido um rei, que a gente vai ver aqui várias coisas acontecendo que Deus também colocou ele, mas a gente vai ver várias coisas dando errado porque o povo tenta ajudar de novo a Deus. Pois é, e talvez a história tivesse sido outra se eles não tentam ajudar. Como eu falei, dá uma impressão, assim, ao olhar rapidamente, dá uma impressão de que Deus estava botando Saul como Esther. Era só assim, é provisório. Mas o cara, segundo meu coração, é Davi. Até porque se a gente for ver a intenção de Deus, eu acho que Davi já estava nos planos dele. Só que, tipo assim, era como se eles tivessem que esperar, vamos botar assim, espera mais esse ano que 2020, tipo, espera 2020 que 2021 eu vou botar aqui, mas por enquanto deixa comigo. 2021 eu vou escolher um de acordo com a minha vontade. Tipo assim, ele ia moldar ali Davi e colocar, mas nesse tempo, quando eles pedem um rei, Deus pega, como até Mateus já falou, pega uma pessoa assim, escolheu esse aqui é o que está cotado para ser, vocês vão sofrer um pouco, mas vai com ele. Aí botaram Saul. E depois com o tempo, tipo assim, Deus prepara a Davi, que viria, eu acho que já viria a ele a assumir. Mas tipo assim, seria quase ele o primeiro, mas o povo se apressou e quis pegar a fruta antes de madurar, mais ou menos assim. Aí foi pegar, ela tava verde ainda. Aí foi onde Deus coloca Saul. Pois é, e assim, quando a gente olha, né, a Bíblia, a gente vê que Deus tem um plano e ele está no controle do plano o tempo todo. E Davi está na linhagem, está na genealogia de Jesus, então realmente estava no plano. E como Jesus já era provavelmente o prometido a rei dos judeus, né, ao rei do povo escolhido, estava no plano, mas o povo se apressou, o povo foi afoito, querendo ajudar e querendo acelerar os planos de Deus. Eu tenho até uma pergunta, porque a maioria das pessoas, assim, eu já escutei muito, eu sempre tive essa dúvida, porque Jesus e Davi têm uma grande relação. Sim. Até as pessoas falam, Jesus é a raiz de Davi, aí outras pessoas falam, Jesus, o filho de Davi, mas qual é a relação tão forte que quando fala Jesus, filho de Davi, como um exemplo daquele cego lá de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual seria o significado disso? A gente usa um termo quando a gente vai fazer comparação, até Isaac, se a gente for ver quando Abraão leva Isaac ali para o monte para sacrificar, que Jesus proveu o cordeiro, a gente usa a tipologia de que o cordeiro naquela época seria Jesus, que seria sacrificado no lugar do povo, porque Isaac seria nós que fomos trocados pelo cordeiro. O cordeiro seria Jesus e Abraão seria a figura de Deus que sacrificaria seu filho. Aí, tipo assim, a gente usa essa tipologia. Hoje a gente tanto usaria a tipologia de Davi como essa figura, também pode se usar a tipologia, como a gente vai ver pela linhagem, porque de Davi, depois você vai ver a tribo de Judá e Jesus veio dessa linhagem. Então, é como se fosse a linhagem. É a linhagem de Davi. Então, é como se fosse, se a gente fosse voltar para trás da onde Jesus saiu, entendeu? É por isso que eles falam filho. É a árvore genealógica dele. Vai ser a linhagem que segue. Quando a gente lê Mateus capítulo 1, a gente vê ali de Abraão, a gente vai ponto a ponto e chega em Davi. E depois a gente vai de Davi e vai ponto a ponto até chegar em Jesus.
Então eles estão uma ligação direta. Estão num caminho ali genealógico. É o sangue dele. Aí, tipo assim, eles pegam 2 representantes, porque senão eles teriam que passar todas. Tipo assim, ele teria que voltar atrás ali, trazendo de um a um. Para eles não fazer isso tudo, é como se eles encurtassem o caminho entre os dois. É tipo assim, como de Davi surgiu Jesus, aí eles botam como pai. Como Abraão é o pai da fé, nós hoje somos justificados pela fé, e a nossa fé tem como pai Abraão, no caso, seria o pai da fé que nós temos hoje. Então, de certa forma, eles pegam Davi e cortam esse meio para não contar a história toda e botam Davi e Jesus como filho de Davi, linhagem de Davi, no caso. Então, bem Aí provável seria que como aquele se cego de fosse o Jericó, caminho. então é bem provável que aquele cego de Jericó, quando ele criou Jesus, filho de Davi, eu acredito que Jesus seria um pouco mais novo naquela época, e o cego, dá da gente entender que o cego estava ali há muito tempo. Porque se ele fala Jesus, filho de Davi, provavelmente, quando ele trouxe Jesus, filho de Davi, ele sabia de qual linhagem Jesus estava vindo. Então, provavelmente, ele ter conhecido Davi. Até porque tinha a fama de Jesus ali na época. Jesus, ele foi muito falado. Aí, por saber que Jesus estava ali passando, ele grita. Porque ele já sabia da fama de Jesus e, tipo assim, por saber da fama de Jesus, eles já passavam a linhagem de qual ele descendia. Então ele falou de uma coisa, tipo assim, que ele estava sabendo. E uma quando coisa Jesus que entra ali. demonstra também é a fé de que Jesus era o prometido, era o Messias, o Cristo. Porque ele reconhece de onde Jesus veio. Ele reconhece que Jesus é como seria da família real. E ele fala, esse cara pode me socorrer. É Jesus, filho de Davi. Ele sabia a pessoa certa. Tem misericórdia de mim. É como se você soubesse que eu posso te ajudar porque eu sou de tal empresa. Vamos supor que tu ficou sem luz em casa, eu tô com minha roupa normal, mas tu sabe que eu sou da Enel, tu grita, Mateus da Enel, porque tu sabe que eu trabalho lá. E vai atender a necessidade que eu tô precisando. O que ele estava fazendo é mais ou menos isso. É Jesus, filho de Davi, ou Jesus, que é da descendência real, tu veio como ungido, então me salva, me resgata. Até porque o nome Jesus na época era um nome que tinha várias pessoas que tinham esse nome. Até o nome, quando a gente falou no outro episódio que a gente fala de Abraão também tinha várias pessoas com aquele nome. Era um nome característico da época. Então, se ele grita só Jesus, talvez tivesse outro Jesus. Claro, Jesus ia saber que era com ele. Mas o outro Jesus que escutasse, talvez ia responder também, entendeu? Aí, tipo, ele identifica com quem ele tá falando. Quando mais uma vez, a gente vai olhar e ver Deus agindo e tratando o povo de acordo com o seu governante. A gente vê que Davi foi um excelente governante para Israel, foi provavelmente o período em que Israel esteve mais próximo de Deus, porque Davi ele estabelece várias diretrizes ali para adoração ao Senhor, e ele deixa o seu sucessor, Salomão, encarregado de construir o templo, que a gente chama o Templo de Salomão. E quando Salomão ele vai e constrói o templo, ele tem um período, como já foi dito, o período de Israel é o mais rico e de maior extensão territorial. Ele tinha o melhor exército da época, porque ele herda o exército do pai, ele treina melhor, equipa melhor, porque tem o dinheiro, mas também é o período de maior paz em Israel. Não teve uma invasão, não teve um atrito, e a maioria das coisas ele negociava. Eu acho que Davi também ele trouxe um pouco dessa paz para o povo, porque a partir do momento que ele foi lá com Golias, e ele foi em nome de Deus, ele venceu aquele gigante, matou o gigante, meio que o povo ganhou uma confiança nele. Sim. Ele ganhou uma fama. Fora as outras conquistas que ele teve, né? Fora as outras conquistas. Que casou lá com a filha do rei, aquilo tudo, né? Mas aí, no caso, o povo ele ganhou uma confiança em Davi. Ele falou, poxa, se Davi ele teve coragem de ir lá fazer isso, ele está disposto a realmente defender a gente. Então isso tudo ajudou no exército e outras coisas. Mas a gente vai ver depois que Salomão ele acaba errando, né?
ele foi e casou com 700 mulheres, mais 300 concubinas. E ele, depois de construir o templo, construiu a casa dele, a Bíblia vai dizer que ele começou a construir templo para os deuses das esposas dele. Porque meio que assim, ele olhou tudo e falou, agora não tem nada para fazer. Aí uma mulher chegava num dia e falava, poxa, eu queria tanto adorar meu Deus. Aí ele não queria... Fulano de tal tem uma pirâmide gigante lá, não tem nada aqui. Fulano tem um quadrado lá que bota no chão maneiro. Acho que a gente vai ter uma pirâmide da maneira lá. Tanto que ele casou realmente com o Egito. Aí ele vira assim e fala, eu não vou criar conflito com 1000 mulheres. Eu não sou maluco. Isso é porque ele decidiu cutucar a sogra. Senão ele dá mais problema ainda. Não, é porque ele deve ter pensado também que se eu não fizer a vontade dessas mulheres, elas vão reclamar com os pais. Imagina 1000 pais vindo brigar comigo. Aí ele pensou, meu exército aguenta. Mas aí ele começou a construir templos para adoração a outros deuses. E isso fez ele desviar. E aí que a gente vê que aí o grande problema aconteceu nisso. Porque, como a Bíblia diz, não tem como servir a 2 senhores. Ou tu serve ou tu tá no caminho de Deus, ou tu não tá. Porque Deus, ele respeita o livre-arbítrio da pessoa. Mas a partir do momento que você sai dele, obviamente, você já tá no caminho da perdição. Então foi aí que aconteceu a queda de Salomão. Mas e como eu disse em Deuteronômio, Moisés já deixa as ordens, né, para quando tivesse um rei. E ele não segue. Porque lá em Deuteronômio o rei não pode ter muito dinheiro. Ele teve dinheiro. Muito dinheiro. O rei não pode casar com muitas mulheres. Casou com muita mulher. Não pode casar com mulher estrangeira. Ele casou com mulher estrangeira. Então ele seguiu o que não era para seguir. Mas ele foi bom. Mas o que acarretou foi que ele não deixou um bom sucessor. O filho dele, o Roboão, ele acaba também tomando conselhos ruins. Ele, ao invés de, quando ele assume o reinado, ao invés dele ouvir os conselhos dos conselheiros do pai dele, ele ouve os amigos. Aí ele aumentou o imposto. E aí a gente vê que imposto estraga muita coisa, até quando Deus está no negócio. Ainda bem que tu falou que fosse tanta coisa. É interessante também notar uma diferença assim, tipo, entre Salomão e Davi, que Davi era dado a espada. Se a gente for notar, Davi, ele era um homem que brigava mesmo. Já Salomão, ele já agia mais na sabedoria, que foi até já falado aqui. Só que a gente vê a diferença, como foi falado aí sobre as coisas que ele fala. Até muitas pessoas hoje pegam assim, mas se Salomão teve tantas mulheres, por que eu não posso ter um monte? Mas só que, tipo assim, aquilo ali não era uma ordem de Deus, que foi até já falado. Tipo assim, foi uma coisa que ele quis. Só que como as regras daquele tempo eram um pouco diferentes, tipo, a lei era diferente, ele não foi, tipo, punido com a perdição. E até depois, se a gente for ler lá na frente, em Eclesiastes, a gente vai ver ele falando sobre isso que ele cometeu, sobre os erros que ele cometeu no passado. Mas Davi também cometeu vários erros, só que Davi, ele muito também tinha um coração ligado a Deus, porque, conforme Mateus já disse também, um homem segundo o coração de Deus, era um rei que tinha, assim, Deus tinha um apego com ele, só que ele era um homem mais sanguinário. Já Salomão não era tanto assim, e até Saul, que não era um rei que era um rei que errou muito, ele não era um rei tão sanguinário como Davi foi. O reino de Davi foi bem banhado por sangue. Mas depois a gente vai ver várias passagens ali, ele, tipo assim, era um homem que voltava para Deus. Apesar dos erros dele, ele voltava para Deus. Salomão, ele quase chegou, ele foi passando por um período, ele errou bastante, e quando ele chegou à sua velhice, que ele percebeu praticamente o erro que ele estava cometendo. Já Davi, ele errava e conversava com Deus ali, ele se entregava a Deus, e o arrependimento dele era sincero. Gostou do tema? Quer ouvir mais sobre o assunto? Na próxima segunda-feira sai a parte 2. Acompanhe.